No Jornal Rio Doce de hoje, estamos recebendo a presença de Jerônimo Gadelha, que é profissional de trânsito. Boa noite, Jerônimo. Boa noite, Luana. Jerônimo, esta semana foi comemorada, a Semana Nacional do Trânsito e foram realizadas algumas ações de conscientização, principalmente com as crianças nas escolas. Qual que é o impacto dessas ações, assim, na sua opinião? Olha, Luana, as ações, elas realizadas, em todas as idades, elas são muito importantes. Mas quando nós temos essas ações, começando com aqueles que são o início, que são as crianças, que são os futuros motoristas, nós temos aí um resultado melhor. Por que esse resultado é melhor? Porque você pega esses futuros motoristas, crianças, que começam a vida ali, que tem aquela vontade, aquele sonho de um dia, fazer igual o pai, fazer igual a mãe, dirigir um carro, pilotar uma motocicleta, às vezes tem aquela ideia também de um dia dirigir um caminhão. E o nosso trânsito, ele é uma coisa muito séria, ele é uma coisa aí que está relacionada diretamente à questão da saúde, da vida. Então, quando você tem nas crianças essa conscientização, eu falo que tudo vem do início na educação. Então, você ali trabalhando com as crianças, que vão ser esses futuros motoristas, regras de trânsito, a importância de obedecer a sinalização, de usar os equipamentos de uso obrigatório, falando de todas essas questões de utilizar o capacete, o cinto de segurança, como pedestre também é importante obedecer o semáforo do pedestre, a forma correta de atravessar a rua. Tudo isso, quando a gente pega nas crianças, a gente tem um resultado a longo prazo muito melhor. E se tratando de Valadares, quais que são os principais desafios que os motoristas enfrentam aqui na cidade? Olha, a nossa cidade, ela tem um histórico, por exemplo, para que a pessoa se habilite, ela tem um histórico de ser uma cidade que é mais rigorosa para tirar a habilitação, e eu falo que isso é uma coisa, de certa forma, positiva, porque coloca motoristas no trânsito mais capacitados para estar ali. Se eles foram aprovados, eles estão mais aptos para estar ali no trânsito. Porém, nós temos um grande problema também, que são, assim, infelizmente, sem nenhum tipo de preconceito aqui, mas falando de acordo com a letra da lei, são pessoas que se habilitam, por exemplo, fora da cidade ou fora do estado, e, não estou generalizando, mas que de alguma forma passaram por meios mais fáceis de tirar essa habilitação. Então você tem motoristas despreparados em algum ponto, sobre a questão das regras de sinalização, das regras de circulação e conduta. Então você tem motoristas tendo que lidar com outros motoristas que não têm aquele conhecimento, aquela obediência melhor no trânsito, porque passaram por um processo, às vezes, um pouco mais fácil para tirar a habilitação. Além disso, nós temos também algumas questões. Embora a gente tenha visto aí a cidade trabalhando, em torno de sinalização, melhorando, ainda temos um problema com pavimentação em algumas vias, que constantemente leva o motorista a ter algum prejuízo mais corriqueiro na parte de suspensão dos veículos, que geram uma manutenção mais periódica, Então, assim, esses são alguns problemas aí. Além de estar enfrentando alguns demais motoristas que não estão tão capacitados para estar no trânsito devido ao processo de habilitação que eles tiveram, ou às vezes até mesmo pela desobediência da lei, pelo fato de estarem no trânsito pessoas sem habilitação, ou seja, sem conhecimento para estar no trânsito. E também tem os outros fatores, que é o fator também de algumas vias, ou de alguns locais que também não estão da maneira mais eficiente sinalizado, embora a cidade esteja caminhando para isso. A gente sabe que muitos acidentes, infelizmente, acontecem por conta de distrações no volante, como, por exemplo, o uso do celular. Como que a gente consegue fazer a conscientização dos motoristas para que eles evitem usar o celular no volante e tenham foco total ali na hora de dirigir? Olha, está sendo muito legal as atitudes de algumas entidades de ensino que têm nos convocado, pedindo aí para a gente dar algumas palestras de conscientização. Então eu tenho visitado escolas, tenho visitado setores de empresas que têm trabalhando nessa conscientização e a gente tem batido nessa tecla. É só você pensar o seguinte: você já viu um médico fazendo uma cirurgia
né, uma cirurgia ali de alto risco, operando um paciente, e na hora da operação ele parar para atender o telefone ou fazer a cirurgia enquanto ele atende o telefone. E é uma situação que exige o quê? Atenção, porque coloca em risco a vida de alguém. Você já viu um açougueiro que vai cortar, que vai fatiar um pedaço de carne e na hora que ele está ali fatiando, cortando, ele ao mesmo tempo ficar conversando no telefone celular? Se ele fizer isso, ele vai se machucar, né? Ele pode ter uma parte do seu corpo amputada. Você já viu um serralheiro que corta uma madeira, que usa aquele instrumento, né? A serra, e ali na hora da serragem da madeira, ele utilizar o telefone celular? Você não vê esse tipo de situação, porque são situações que exige tamanha atenção que se ele para atender um telefone celular, ele vai vir a ser prejudicado. E aí, se você pegar isso e colocar no trânsito, eu te pergunto, por que as pessoas que também estão numa situação ainda muito mais perigosa que a situação, né, às vezes ali da cirurgia, do corte de uma madeira, né, do corte de uma carne, por que no trânsito, que é muito mais perigoso, eles utilizam o telefone celular? Então a gente tem conscientizado essas pessoas, tem conscientizado todo lugar que nós estamos visitando, as empresas, as escolas, que 1 segundo, meio segundo de distração no uso do telefone celular vai gerar consequências fatais. Às vezes uma batidinha, um pequeno estrago ali no veículo, mas tem situações que levam, né, à morte, a óbito de pessoas. É uma situação muito complexa, muito perigosa, além de ser infração gravíssima de trânsito, onde o condutor que for flagrado conduzindo o telefone celular, ele vai receber no prontuário dele 7 pontos, por ser uma infração gravíssima, e pagar uma multa de R$ 293,47. Mas eu volto a dizer que isso é o mínimo. 7 pontos no prontuário e uma multa de 293 é o mínimo, perto de uma consequência ainda maior, que é uma lesão corporal, o óbito de alguém. Então, as pessoas têm que pensar nisso. Certo, agora a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta para continuar a nossa entrevista. Joia. O Jornal Rio Doce volta em instantes.